E aí, gente? Tudo beleza? Tudo certinho? Que bom, graças a Deus. Então, gente, estava aqui domingão, para variar, trabalhando. Cabeça da gente não para um minuto, não tem jeito. E aí eu tava pensando aqui, cá com meus botãozinhos, né? E aí eu achei, falei, pô, se eu também estou pensando desse jeito, dessa forma, dessa maneira, tem muita gente por aí também que deve estar com o mesmo tipo de preocupação. Falei, então vou fazer um vídeo. Então, gente, é assim, o que eu estava pensando aqui com meus botões? Será que eu fiz alguma coisa de errado esse ano na criação? Será que eu posso melhorar em alguma coisa? Será que eu tenho alguma coisa para melhorar? Será que o problema foi só o tempo? Por isso que deu esses problemas? Para mim nem tanto, porque como eu já falei para vocês, eu comecei a casar lá em 1º de outubro. Então outubro, novembro, dezembro, se esticasse um pouco mais em janeiro. Então 3 meses a minha previsão era no máximo 2 posturas. Na grande realidade não era nem para criar, era para ser um ano de descanso. Mas já falei essa história para vocês, como o canal acabou indo além das expectativas, né, do crescimento que houve, então eu também sinto a necessidade de ter e dar esse feedback para vocês. Então, a cabeça estava aqui enquanto a gente vai fazendo as coisas, e lógico que a gente tem que ter a consciência, primeiro, que a gente não sabe de tudo. Segundo, que nós não somos donos da razão. Terceiro, que a gente vai morrer e até o último dia da nossa vida, se a gente tiver boa vontade, a gente vai estar aprendendo, né? Quarto, a gente sempre tem que estar com a mente aberta para poder escutar as pessoas, ver as coisas que as pessoas estão fazendo, a gente julgar o que é certo, o que é errado e tentar colocar isso pra gente, que é basicamente isso que eu sempre estou falando para vocês, não é verdade? Então eu aqui desse lado também, vocês que acompanham o canal, vocês estão vendo que eu também estou fazendo umas manobras, que eu também estou fazendo algumas coisas diferentes e a cabeça está aí pensando, porque para vocês agora, essa hora, que é a hora de raciocinar e promover as mudanças que vocês julgam necessário. Em que sentido que eu estou falando isso? Um exemplo que eu, no finalzinho do vídeo de ontem, acabei atropelando e falando da estruzada, que eu estava acostumado a dar uma e o pessoal não pegava, não é verdade? E eu vejo o vídeo dos companheiros aí na internet e eu vejo muita gente que dá estruzada. E algumas pessoas aí me colocam aí que, pô, não tem jeito, meu pássaro não pega a estruzada. E isso, de certa forma, estava causando um inconformismo em mim, porque não é possível. Se fizer o produto, se existe o produto, os pássaros têm que consumir. Por que que os meus não vão consumir aqui? Troquei de marca, eles começaram a pegar melhor. Comentei com vocês que também houve até uma formulação, houve uma diminuição no tamanho do grânulo e eu acredito que isso ajudou os meus pássaros por demais a acabar pegando também.
Só que a cabeça dentro desse pensamento continuou. Falei, peraí, são pássaros, são animais, né? E comecei a fazer uma analogia com o cachorro. Ué, mas o cachorro a gente não dá um jeito de domesticar o cachorro? A gente não adestra o cachorro, né? E tinha muita gente que também dava o resto de comida, passou a dar ração e o cachorro teve que se adaptar a isso e tudo mais. Falei, pô, e eu? Por que tá dando errado? Por que eu não estou fazendo isso e tal? E a cabeça continuou projetando para futuro, além da estruzada. Nós estamos em janeiro, início do ano, só que a minha cabeça já está, para vocês verem como é que é, minha cabeça já está pensando no início da criação já de 2020. Em que eu posso fazer para melhorar as minhas condições e as condições dele, na minha parte, no que teoricamente, né, para depois virar prática, me dar menos trabalho. E para eles, que eles possam consumir o que eu colocar para eles. Dentro desse raciocínio, o que eu fiquei falando? Bom, a estruzada, lembra que antigamente eu falava, pô, uma semana eu estava deixando ali, não sei se por causa da umidade ela já estava embolorada, eu tinha que jogar fora. Como esse ano talvez a temperatura não foi tão alta, ou não teve tanta umidade, ou eles começaram a comer mais, não deu tempo de embolorar, porque a estruzada ali está sempre soltinha. Então será que eu vou conseguir levar isso para a criação? Por quê? Porque a analogia ficou como? Se eu dou a estruzada, eles comem menos. Mas comem menos por quê? Porque de repente satisfaz mais, eles se sentem mais fortes, mais saciados, e automaticamente eu trocaria a mistura de semente pela estruzada, porque se a mistura de semente eu estaria trocando a cada dia sim, dia não, a estruzada eu levasse mais tempo, então eu ganharia mais tempo para fazer outras coisas. Isso falando de estruzada. Aí o segundo pensamento também veio, pô, mas eu aqui, já falei para vocês, eu levo 2 horas para fazer a farinhada úmida aí, tal, e distribuir para todos aqui. 2 horas todo dia também é muito tempo. E aí comecei a ficar raciocinando dentro até dos outros vídeos dos companheiros aí da internet. Não que eles não dê a farinhada úmida, dão também, mas eles também trabalham com a farinhada seca. Bom, se eu também colocar farinhada seca, eu estou fornecendo uma outra fonte de alimentos para eles, que também eu sei que eles comem menos ou mais devagar e também me alongaria. Por que eu penso isso? Bom, de repente eu estou voltando a trabalhar. Já tem gente que trabalha, eu estou de vagabundo aqui no momento. Mas se eu voltar para trabalhar, como é que eu vou fazer? Ou eu não vou estar todo dia no criador, ou eu vou estar menos período. Então, de repente, eu vou ter que sacrificar alguma coisa, porque o período ficaria curto. Então, dentro desse pensamento que a cabeça começou a pensar, em de repente da obrigatoriedade de trocar semente de assim dia não, por quê? Porque muitos pegam a semente, comem do lado de fora e fica aquela palha no chão. Mas tem muito canário que come a semente dentro do comedor meia-lua e fica aquela palha. Se eu trabalhar com aquele alongador, se a palha ficar, aquele alpiste não vai descer. Vai dar certo para muitos, mas não vai dar certo para alguns. E eu não posso correr o risco de perder um pássaro no meio da criação. E eu já usei alongador tanto de água quanto de comida. Aí, por isso que eu também estou falando para vocês dentro
de adestrar, vamos colocar assim, eu comecei a pensar, pô, se eu já comecei com a filhotada, porque os pássaros que ficaram nas voadeiras, eu coloquei extrusado, eu comecei até o teste com eles, né? E até um amigo, desculpa aí, mas ele até, desculpa aí porque eu esqueci o nome, ele até comentou, Zé Carlos, será que teus pássaros não começaram a entrar em muda porque você colocou a extrusada para eles? Foi um dos meus pensamentos, mas na verdade não foi não, porque logo em seguida já desencadeou a muda para todo mundo, porque chegou mais cedo por aqui. Então, dentro desse pensamento, porque assim, eu vou até mostrar para vocês, teve um outro amigo que também perguntou, Zé Carlos, você adiciona algum tipo de vitamina agora para os pássaros que você separou? Aí eu falei, não, eu só adiciono vitamina, a vitamina que eu uso é a VitaGold e utilizo ela para umedecer a farinhada. Eu não coloco na água, porque primeiro modifica o paladar da água, eles consomem bem menos. Dizem que a vitamina na água fica ali por um período de 2 a 3 horas no máximo, depois ela perde seu efeito. E terceiro, eu teria que trocar água todo dia. E eu não troco todo dia, troco dia sim, dia não. Então eu prefiro umedecer, como eu troco a farinhada úmida todo dia, então o medicamento, no caso a vitamina, eu já adiciono na farinhada, que obrigatoriamente vai ser trocada todo dia, beleza? Então, como eu não adiciono vitamina para os bichos nesse período, só vou adicionar antes da criação, para poder dar uma fortalecida nos bichos, porque eu prefiro dar uma engordadinha neles, para durante o período da cria eles poder perder, vamos colocar entre aspas, essa sobra, essa gordura. Eu então, como vocês viram, eu trabalhei na criação basicamente com a mistura de sementes, água, o grits mineral e a farinhada úmida. Basicamente isso, na criação, com uma farinhada que vocês já viram mais turbinada, com ovo e com arroz para fortalecer. Agora que eu passei eles para lá, para as voadeiras, eu continuo com tudo isso, só que eu adicionei a extrusada e eu adicionei a farinhada seca. Pegou? Por isso que eu já estou querendo adestrar ou acostumar, se preferir assim, os bichos adultos principalmente, que não estão começaram a conhecer agora, né? E a filhotada não. A filhotada eu já estou pegando no pé deles desde o início. Por quê? Porque teoricamente, né, e em prática também, eles não têm vício, vamos colocar desse jeito, né? Eles não têm uma memória hereditária dos alimentos que eles comeram durante o ano. Então lembra, acho que mais uma semana, 10 dias que eu fiz um vídeo que eu falei que eu apresentei a chicória para eles. Então eu vou começar a apresentar alguns tipos de alimentos para eles. E eles vão ter que se acostumar. Concorda comigo? Por isso que eu falei, eu coloco a mistura de semente, acabou, não reponho. Eles vão olhar para um lado para o outro, o que que tem? Extrusada, vai ter que comer extrusada. O que que eu fiz? Farinhada seca. Como também a minha memória está atrelada ao passado, que não tinha dado certo, por incrível que pareça, por isso que eu também estou fazendo esse vídeo, falei para vocês que a gente tem sempre que estar com a mente aberta. Além da extrusada que começou a dar certo, a farinhada seca também está dando certo. E para mim realmente está sendo uma surpresa. Então eles têm lá um pote de farinhada úmida com arroz e com ovo, que realmente eles detonam. E eles têm, diminui, que eram 2, tirei um. Então é um de úmida e um de seca. Acabou a úmida, tu vai ficar com fome? Não.
é melhor comer aquela lá. E o pensamento fica naquilo. Um outro amigo também me perguntou: Zé Carlos, você usou Organil? Organil, para quem não conhece, é prebiótico e probiótico. Só que se você olhar na composição das farinhadas, já existe probiótico e prebiótico nas farinhadas. Será que de repente seria necessário acrescentar mais também? Então, diante de tudo isso que eu estou expondo para vocês, se já existe um produto pronto no mercado e testado por outros criadores, a gente às vezes acaba levando, ou se levando pela emoção ou pela vontade, porque que nem eu falei para vocês, a minha bagagem de memória de criação que vem lá de outrora, muitos criadores cozinhavam um panelão gigante de ovo, que é proteína, colocavam lá para os pássaros porque se achava que tinha que dar. E por isso que eu venho, apesar que eu venho diminuindo essa quantidade de ovo, de proteína na farinhada dos bichos. Só que também, como eu falei para vocês, eu estou todo dia junto com a minha criação. E nos dias, se de repente eu não conseguir mais ficar todos os dias, eu tenho um problema de temperatura, de calor alto. Eu vou administrar ovo pode azedar e aí pode me complicar. Então, por que eu estou participando isso para vocês? Porque a minha cabeça, hoje é 4, 5 de janeiro, nem sei que dia que é hoje, mas eu já estou pensando como é que vai ser a criação lá para julho. Quer dizer, já estou me projetando para 6 meses. Só que para me projetar para 6 meses, eu já lembro que eu falei para vocês, eu sou técnico de futebol. Então eu já tenho que treinar e preparar meu time para como eu vou querer que ele dispute aquele campeonato, que no caso é a criação. E para isso, eu tenho que adaptar as minhas aves para a transformação que eu vou querer impor para elas, não de um dia para o outro. Então, eu vou dar uma mostrada até para vocês. E realmente, de repente, eu falo isso com um pouco de surpresa, porque eu tentei por muito tempo e não conseguia. E até agora, nos próprios adultos, né? Eu falei da filhotada que pegou super bem, mas nos adultos que estão na voadeira, onde como foi correria que vocês viram, para alguns eu lembrei, mas aquela voadeira ali tá com os filhotes ali no ninho, né? Falei, não vou me embora, deixa eu colocar pelo menos um pouco de farinhada seca. E também nos que estão aqui nas gaiolas, com os pais, eu falei, deixa eu me esforçar um pouco mais, pelo menos uma farinhada seca para quem está com filhote, para ir embora consciente, né? Não vou deixar só mistura de semente, apesar que eles se viram bem com isso. Mas o sentimento da gente é sempre tratar como filho e dar um pouquinho mais. E hoje, para minha surpresa, quando eu vim dar a farinhada úmida, é aquele papo, não tinha outra coisa? Tinha semente, tinha estruzada, mas modificou o paladar de repente da farinhada para eles pegar super bem? Não sei, então é um monte de ponto de interrogação que fica de perguntas que a gente às vezes fica supondo que a resposta seja essa, mas o que é importante é que está dando certo. Então, de repente, algumas pessoas que estão amarrados àquele vício de antigamente, que não estavam dando certo, de repente é uma boa vocês começar a fazer uma transição, porque de repente o que não deu certo lá atrás pode dar certo hoje ou amanhã, beleza? Tem até um pássaro ali que eu vou mostrar e vou comentar com vocês. Gente, mais um macete aí: pássaro não pode estar dormindo durante o dia. O pássaro ele é ativo, ele fica para lá e para cá, para lá e para cá o tempo todo. Se o pássaro ele tiver por algum motivo durante o dia, à tarde, tira esse pássaro, já isola, separa ele, vai verificar qual é o problema dele, porque novamente
Às vezes não é nem doença que o pássaro tá. Eu separei um bicho lá, um macho, que estava lá naquelas gaiolas de 9 pássaros, e às vezes é um pássaro que começou, ou porque ele está mais velho, ou porque ele está mais cansado, os outros se demonstram mais fortes, vão para cima dele e não deixam ele comer como ele deveria comer, e ele acaba dando uma afinada. Então, se vocês verem isso, separe o bicho, deixa ele quieto no canto dele para ele poder comer, beber tranquilamente e dar uma levantada, porque senão de um dia para o outro, de uma semana para outra, vocês podem perder um bicho. E separando, isolando, vocês sempre vão passar o olho nele, aí vocês vão ver qual é o problema dele, se ele está com o peito seco, se ele está com diarreia, né? Dá uma gotinha de Mercepton lá no bico dele, que às vezes ele pode ter comido alguma coisa que não fez bem, né? Aí vocês têm a possibilidade de perceber a melhora ou a piora do pássaro e qual o tipo de atitude que vocês vão tomar com ele, beleza? Vou aí para trás. Meu Deus, 21 minutos, eu não tenho jeito mesmo. Então, ó, vocês podem ver, ó, acabei de colocar, tem farinhada úmida lá dentro, ó, e farinhada seca aqui, ó, para todo mundo agora. E vocês viram que ele estava aqui tudo em volta do coisa. Olha lá a fêmea lá com 3 filhotes, tá vendo? Então, para todo mundo, ó, todo mundo começou a receber, ó, começou a receber sua cota de farinhada seca, para ir se acostumando com o paladar, né? Aí a situação. Olha, dentro da extrusada, ó, ainda tem desperdício, tá vendo? Olha, aqui já não tem, mas eles estão consumindo, olha, estão consumindo sim. Então, ó, olha, já tá ali no pote de farinhada, olha lá. Tá no pote de farinhada, ela tá no pote de farinhada. Então, ó lá, tá lá no pote de farinhada também. Então, eles estão se acostumando com, ó lá, a fêmea deitada no pote. Ó lá, passarinho que eu falei para vocês, ó. Então eu dei uma gotinha de Mercepton, vocês veem que ele está um pouquinho embolado, mas também já está isolado para poder comer tranquilamente e não brigar. Então aqui, ó, semente 1, extrusada 2, farinhada úmida 3, lá dentro farinhada seca 4, grits mineral 5 e água limpa e filtrada para todo mundo. Então, comida não falta para eles, é bem variado, com bastante ponto de distribuição para tentar evitar briga, né? Aqui a filhotada já está começando a beliscar extrusada, ué. Aqui nos adultos, ó, alguma coisinha beliscada, tá vendo? Então eles já estão, e quando acabou a semente, tá vendo? A palhinha que eu falei lá dentro, ou eles vão ser obrigados, olha lá como baixou o nível do pote de farinhada lá dentro, tá vendo? Então comer, olha lá também, ó, comer eles estão comendo, olha lá no fundo, dá para ver a farinhada, olha lá. Eles estão comendo, olha lá. Então, comendo eles estão. O que a gente precisa é insistir para que eles se adaptem à nova alimentação. E é que nem eu falei para vocês. Você imagina, entre o preparo e a distribuição, se eu só botar farinhada seca, que nem eu falei para vocês que eu só trabalhava com a farinhada seca, na época que eu ia para Brasileiro, lembra? Que aí tinha que botar farinhada seca, deixava aí, não tinha tempo de dar farinhada úmida.
Agora, se eles cair de boca e comer farinhada seca, aqui ó, da filhotada, olha lá como já diminuiu bastante o nível do pote. Eu coloco até a boca. Então, comendo eles estão. A gente tem que insistir, né? Não tem que perseverar. Beleza, gente? Espero que sirva o vídeo mais uma vez. Ficou longo para variar, mas eu acho que é um vídeo interessante para vocês refletir também se vale a pena ou não vale a pena. Valeu, gente? Beijo grande, enorme, gigante no coração de todos vocês. Fiquem com Deus. Tchau!